livro Os Presidentes, ele conta a história daqueles que mandaram e desmandaram no Brasil, de Marechal Deodoro a Jair Bolsonaro. É um grande voo sobre a nossa história republicana focado nessas figuras tão importantes, que são os presidentes da República, né? Os chefes do Poder Executivo, contando todos os nossos sobressaltos, nossos avanços e muitos recuos como país. E ele é baseado num podcast que eu produzi para a Folha de São Paulo em 2018, chamado Presidente da Semana, que contou uma vez por semana a história de um presidente, até a eleição de Bolsonaro. O Brasil tem uma tradição mais autoritária do que democrática, né? Pensando que a gente sai de uma república oligárquica, que só era democracia no papel. Afinal de contas, pouquíssima gente votava, eram só os homens, o voto era aberto. E a gente vai para uma era Vargas muito tumultuada, com um período de ditadura. A gente tem uma breve democracia, onde não estavam incluídos os analfabetos, que era uma expressiva quantidade da nossa população. Depois a gente vem numa ditadura de 21 anos. E desde os anos 80, a gente tem um período democrático. Se você for ver uma parte desse tempo, a democracia foi a exceção da regra. É mais instigante de pesquisar as biografias de presidentes que tiveram vidas dramáticas. E aí eu destacaria, por exemplo, Getúlio Vargas. Primeiro porque ele governou muito tempo, então tem muita base para análise das ações de governo dele. Governou em vários momentos, né? Como primeiro um líder de uma revolução, depois ele se transforma em presidente constitucional, depois em ditador, é derrubado, depois volta eleito pelo voto direto e numa crise se suicida. Não há nada mais dramático que isso na nossa história presidencial, que um presidente se suicidando, né? O JK tem uma presidência muito interessante no sentido de que foi muito popular enquanto presidente e teve uma pós-presidência, uma ex-presidência muito dramática. Mas eu diria que difícil mesmo foi falar dos presidentes mais recentes. Exatamente pelo cuidado de saber que eu estou lidando com eu não digo nem com o passado, com o presente da nossa política brasileira, né? Uma preocupação que eu tive durante essa pesquisa é de lutar contra uma noção que me parece muito forte hoje em dia, que é tratar os políticos como heróis perfeitos, ilibados, puros, e do outro lado, demônios, vilões perfeitos, quase vilões de história em quadrinho, né? As coisas são muito mais complexas do que isso. Eu acho que todos os presidentes são ambíguos, tem uma grande zona cinza a ser explorada, né? Afinal, são seres humanos. E eu acho muito ruim uma simplificação que há hoje de tudo, né? As pessoas veem as coisas como um grande fla-flu.